Então tá, pessoal. Aqui, ó, o colega que trouxe uma questão, ó, da PM, a questão 43, ajuda a resumir aquilo que a gente viu, tá? Ó, sobre o exame, e bem direta a questão, as questões da PM foram bem diretas, né? Aqui, ó, questão 43. Sobre o exame de corpo de delito, assinale a alternativa correta. A letra A é indispensável em qualquer caso. Tá certo isso? Não, né, pessoal? Qualquer caso, não. Tipo, se o crime é transeunte, não deixa vestígio, não tem como fazer. Tá? Então, não é qualquer caso. Né? Então, tá. Letra, vamos para outra equivocada. Não, letra C, não pode ser indireto. Pode ser indireto, né? Comentei aqui, é possível a gente suprir de forma indireta. Letra D, é dispensável quando a infração deixar apenas vestígios. Não, justamente quando deixar vestígios, ele é indispensável. Foi como eu comecei a aula, está lá no artigo 184, tá? Então, qual que é a equivocada? É a letra B, que dizia assim, ó, não é suprido pela confissão do acusado. Tá certo? Né? Essa questão aqui está certa. Ou seja, se lembra que eu comentei, pessoal, na ausência do exame de corpo de delito, a gente pode suprir por prova testemunhal. Tá? Não pela confissão do acusado. Então a letra B está certa, né? Ou seja, não é suprido pela confissão do acusado, certo? Para suprir a ausência da prova, do exame de corpo de delito, no caso que foi impossível de fazer é pela testemunhal, tá, pessoal? Então, a resposta é a letra B. Aí teve uma outra questão, mas a gente vai falar ainda sobre isso, sobre testemunha, daqui a pouquinho. Então tá, outros exames, né? Exumação. Vamos lá. Exumação a gente comentou. Aí, uma observação, ó, o CPP fala em autópsia. O correto é necrópsia, tá? A gente tem que utilizar daí como sinônimo, tá? É que o CPP, ele escreve lá autópsia. Não sei, olha, não sou perito, tá? Não sei dizer exatamente a diferença. Mas o correto seria o CPP ter dito necrópsia, tá? O mais, tecnicamente, mais correto, mas para a prova aqui não vem muito ao caso. Mas aí a gente pode utilizar como sinônimo, né? E também é chamado também de exame tanatoscópico também. Enfim, pessoal, a autópsia, né, é o exame, então, o cadavérico, né, feito, então, no morto, né. Tem uma observação só para fazer disso, para a gente poder entrar, então, no interrogatório, que é o seguinte, se vocês forem olhar ali o CPP, quando ele está encerrando, ali, não me lembro que artigo que é, mas deve ser próximo ali do 64, que é o seguinte, ele vai utilizar, pessoal, um prazo aqui para autópsia de 6 horas. Aí vocês vão pensar, tá, mas por que esse prazo? Que é o prazo para fazer o exame, tá? Por que esse prazo? É que vocês pensam o seguinte, a medicina na década de 40 era uma coisa, hoje é outra, tá? Então é o seguinte, hoje o médico legista, ele não precisa ficar esperando 6 horas para fazer a necrópsia, tá? Não precisa. É porque, claro, na época, enfim, se tinha, não sei exatamente, daí não conheço muito de medicina, mas o porquê que se criou, não, a gente tem que esperar 6 horas para garantir que o cara está morto, porque em 6 horas o cara pode ressuscitar, não sei qual que é o motivo, mas é esse, né, as 6 horas é para tipo, ó, 6 horas para não, daí o cara tá morto mesmo, né? Porque em 6 horas ele pode voltar. Não sei se isso é, mas claro que hoje, né, pessoal, existem outras maneiras de diagnosticar já o seguinte, não, ó, o cara tá morto mesmo, o cara não vai ressuscitar em 6 horas, então já podemos aí abrir o presunto, né? Então, fechou. Então vamos lá, pessoal. Aqui nós vamos falar em interrogatório. Então tá, interrogatório, gente, deixa eu ver os artigos aqui, é 185 ao 96, tá? Artigo 185 a 196. Primeira coisa importantíssima, que o interrogatório, ele sempre foi tratado, né, até porque ele está neste capítulo, como um meio de prova, tá? Meio de prova. O que acontece é que depois, com a nova ordem constitucional, o que mudou? Que hoje é tratado, pessoal,
não só como meio de prova, não deixa de ser um meio de prova, né? Mas um meio de defesa. Tá? Então isso é bastante importante, pessoal, tratado hoje como meio de defesa. Por que ele é tratado como meio de defesa? Aquilo que a gente já comentou lá em princípios, pessoal. Que o quê? O interrogado, ele, no caso, ele vai ter, ou seja, ele tem uma obrigação, claro, em relação à sua identificação, qualificação. Todavia, né, ele tem aquilo que a gente chama, por exemplo, de direito ao silêncio, de ficar calado, como está escrito na Constituição, em relação aos fatos, né, em relação aos fatos. Então tá, em relação aos fatos, ele não precisa fazer prova contra si mesmo, né? Mas ele tem então direito ao silêncio porque é um meio de defesa. E detalhe, né, diferente, ou seja, esse direito ao silêncio, ele não pode ser considerado, é um direito que ele tem, de não fazer prova contra si mesmo. Ele não pode, de maneira alguma, né, ser considerado como uma presunção, né, por exemplo, de culpa, né, de maneira alguma. Tá? Isso acredito muito claro para vocês. Deixa eu ver tá. Algumas coisinhas, pessoal, que não dá para esquecer é o seguinte. Qual que é o momento desse interrogatório? Isso está lá no artigo 400. Vamos lá. O momento do interrogatório, e aí é interessante porque vocês vão ver em algumas leis especiais de forma contrária, ele é o último ato, né, da audiência da instrução. Porque o que acontece? Isso aqui o STF já se manifestou, tá? Algumas leis especiais, como por exemplo lei de drogas, a lei de drogas ela vai trazer, por exemplo, no momento diverso o interrogatório, certo? E alguma outra lei também traz como momento diverso. E isso, pessoal, inclusive já teve manifestação do STF que é o último ato. Tá? Justamente para poder oportunizar, né, como é o meio de defesa que eu falava para vocês, poder oportunizar essa defesa aqui, certo? Então, ele entra como o último ato interrogatório. Show. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver, pessoal, o que mais tem que falar para vocês aqui, que eu tô... Minha memória está um pouco... Sim, meio de defesa já falei, último ato... Isso a gente já falou, assistência técnica, o réu... Tá, algumas coisas aqui que eu... Vamos lá. Então tá, pessoal, a gente não pode esquecer, isso já foi falado lá também quando a gente conversou sobre princípios, a defesa técnica, tá? Outro item. Então, a necessidade de defesa técnica, que a gente... já tratou na fase processual aqui, ela é a indisponibilidade é o que vigora, ou seja, a defesa técnica ela é indisponível, certo? Não pode, ou seja, a pessoa chega na audiência então para ser interrogada, né? Aquele indivíduo, e ele não leva advogado, né? Eu já comentei isso com vocês, então o juiz vai ter que nomear um advogado para ele, né? Nomear um advogado para aquele ato. Certo? Então a defesa técnica ela é indisponível, inclusive, para esse acusado. O Código de Processo Penal traz uma coisa: como que vai ser feito o interrogatório daquele que está preso. Aqui eu vejo sempre o contrário, me parece. O que traz aqui? A ordem é, preferencialmente, ser ouvido lá no presídio. Tá? Ou seja, o juiz, o promotor, a defesa, eles vão até o presídio, numa sala, e faz no presídio o interrogatório do preso.
Tá? Não vejo acontecer dessa forma, mas é a ordem do CPP. Depois, a possibilidade de videoconferência. Ou seja, essa videoconferência, o detalhe é o seguinte: como que ela é feita? Claro, primeiro tem que ter, obviamente, o material para fazer isso, mas assim, ó, no caso o réu aqui, ele vai precisar de 2 advogados, porque ele vai precisar de um advogado lá na sala do presídio, onde ele está sendo feito por videoconferência, e um lá no fórum, na sala de audiência no fórum, certo? E esses advogados, eles têm o direito de se comunicar, não pode ser vedada a comunicação entre eles. Tá? Na verdade, acaba se tornando provavelmente uma audiência bastante, me parece, truncada, né? Truncada essa audiência por videoconferência. Aí, a terceira possibilidade, então, é no fórum. Que é o que eu vejo, na verdade, que é o mais comum. Então, ou seja, né, DEAP leva o... Claro que tem que ter estrutura para isso, né, pessoal, para fazer no presídio, por exemplo, para fazer videoconferência. Então, se faz no fórum. E tem uma quarta possibilidade, que é se fazer por carta precatória. Então, essa é a ordem, se não me engano, isso aqui, acho que é artigo... Eu acho que está no 185 isso, pessoal. Acho que é 185, depois eu confiro ali. Mas acho que é artigo 185. É 185, né? Que está essa ordem aqui. Isso, então só o cuidado que na videoconferência a defesa, ele compõe esses 2 momentos. Ou seja, tanto defesa lá no local onde ele está e um outro defensor lá no fórum. Então ela acaba se tornando bastante custosa. Outras coisas que traz ali no interrogatório, pessoal, coisas mais tranquilas, ou seja, interrogatório especial, que é o caso do mudo, do surdo-mudo. Né? Vai ter que ter um intérprete aqui, enfim. Já aconteceu em questão daí em autos de inquérito policial, né, de haver essa necessidade. Deixa eu ver se tem um questionamento. Já falei sobre isso, né? Aí, só para encerrar, é que o interrogatório, quando eu tenho diversos, né, diversos autores, então é separado dos demais coautores. Faltou só falar isso. Então se ouve de maneira separada. Agora nós vamos falar aqui, esse era o principal sobre interrogatório. Deixa eu ver quais são os artigos 197 a 200. Aqui a confissão 197 a 200. A confissão, pessoal, é aquele meio de prova, né, que a gente já comentou, que lá na época inquisitorial era a rainha das provas. Hoje ela já é vista, então, com uma certa, ou seja, né, isso aqui é importante, relativização da confissão. A confissão, interessante é o seguinte, ela tem outra característica, que ela pode ser, né, ou seja, pode ser divisível, ou seja, ela pode ser parcial, né, divisível, parcial, perfeitamente. O que quer dizer isso? Pessoa, por exemplo, e assim é bem comum, tá? Por exemplo, o interrogado, ele fala do dele, tá? Ou seja, ele confessa a parte dele, mas se exime de falar, por exemplo, dos demais coautores. Ou ele confessa só até uma parte. Perfeito. Da mesma forma, né? Essa confissão, ou seja, a pessoa ela pode voltar atrás. O que quer dizer isso? Ela é retratável. Retratável. Muito comum aquele, confessa na delegacia e aí chega no fórum e daí, claro, já está instruído e quando não diz que foi torturado na delegacia, né, acontece algumas vezes. Né? Não, realmente acontece. Eu por exemplo, já tive um caso uma vez, claro, para mim pelo menos, né,
não precisei responder nada, enfim, mas o cara confessou numa boa, assim, tranquilo, assim, tranquilo, sentou ali, parecia que estava, né, no bar falando. E aí, claro, chegou no fórum, não, fui torturado, que eu tinha torturado ele, eu e mais a escrivã, tal, enfim. Isso aí não é incomum, né, pessoal? Então, por quê? Porque a confissão, ela é retratável, inclusive, claro, dentro do processo, né, ela é retratável. Então, ela é divisível, retratável. Tem uma questão que daí o que mais pega aqui, pessoal, na confissão, é a confissão qualificada. O que é confissão qualificada, pessoal? A confissão qualificada é quando a pessoa, além de confessar, tá, ela traz mais uma causa de exclusão de ilicitude. Muito comum no homicídio, né? Ou seja, não, realmente, matei, mas foi em legítima defesa. Então, muito comum aqui na questão do homicídio. O que acontece aqui, a diferença que vocês precisam saber, é que nessa confissão qualificada por exclusão da ilicitude, o STJ, já vou botar a súmula aqui, é a 545, depois eu confiro ali, a 545 do STJ, ele vai dizer o seguinte, que a confissão com exclusão de ilicitude vai atenuar a pena. Serve, então, como atenuante. Porque a confissão, pessoal, lá no artigo, botar aqui, depois é 65, inciso alguma coisa do Código Penal, deixa eu olhar aqui que eu tenho inciso, aqui escrito, deixa eu ver, onde é que está aí? Confissão, não, 65, não botei inciso ali 65. Ou seja, o artigo 65, pessoal, vai dizer então que a confissão, ela atenua a pena, tá? Então, o STJ, inclusive, sumulou isso. Mas por que ele sumulou isso? Porque o entendimento do STF é outro. Tá? O entendimento do STF aqui é o seguinte, ele vai dizer que isso é a defesa dele. Ou seja, estratégia de defesa, um direito de defesa dele, né, de alegar uma exclusão de ilicitude. Então, nesse caso, como a defesa dele é a exclusão de ilicitude, vamos lá, então não vai poder servir como atenuante. Tá? Num caso de condenação, óbvio, porque no caso da exclusão de ilicitude, no caso de condenação, ele não vai poder utilizar como atenuante, isso diz o STF, se isso chegar lá. Mas o STJ diz que não, pode servir essa confissão como atenuante. Tá? Então, essa é, né, a principal questão, digamos assim, de divergência em relação à confissão. Dos demais, né, são essas características que a gente passou aqui, até a gente verificou ali, estava na questão, né, que a confissão ela não vai substituir, né, a falta do exame. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa em relação à confissão. Já falei isso, confissão qualificada. Né? Já falei também isso, não existe confissão ficta presumida, né? Ou seja, o silêncio não significa que ele está confessando, né? Não posso utilizar isso. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Divisível, retratável. A única coisa só que tem ali que daí a doutrina cria, né? É só a confissão ou seja, aquela história da delação, né, pessoal, que agora está na moda. Só isso. Ou seja, a pessoa confessa e ainda traz toda a galera junto, né? Traz todo o esquema junto. Então, ou seja, uma confissão delatória, né? Aquela que delata, então, mais um monte de gente. Declarações. Opa. Declarações do ofendido. Deixa eu ver quais são os artigos. Tá, artigo 201. Artigo 201. Então tá, pessoal, declarações do ofendido.
Né? Só, claro, não confundam aquilo ali que eu coloquei, isso aqui é doutrinário, né? Ou seja, quando a pessoa delata com lá a delação premiada, aqueles institutos lá, então, da lei de organização criminosa. O seguinte, declarações do ofendido. Pessoal, aqui bem simples. Declaração do ofendido, ou seja, a vítima, tá? Ela não presta compromisso. Tá? Ela está dando a sua versão dos fatos como vítima. Então ela não vai estar prestando, ela não é testemunha. Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não responde, né? Não responde por falso testemunho. Por falso testemunho. O que, obviamente, o que vai caber à vítima se ela não responde por falso testemunho porque ela não presta compromisso, o que é? É que ela, né, pessoal, ela pode responder por uma denunciação caluniosa. Sim. Denunciação caluniosa ou também, né, uma falsa comunicação de crime, enfim. Dependendo do que ela, se ela colocar nome aos bois ou não. Mas, claro, nesse caso, como vai ter um processo, é porque ela já... o mais comum é que vai ocorrer uma denunciação caluniosa, porque já vai ter imputado a alguém algo que sabia, né, que a pessoa era inocente. É isso que está lá na denunciação caluniosa. Então tá, o ofendido tem outra coisa, isso aqui eu já falei para vocês, está lá no parágrafo 1º do 201. Que é o quê? A possibilidade da condução coercitiva. Da condução coercitiva. Ou seja, ele não foi na audiência, o juiz pode pegar lá, chamar a polícia e buscar essa vítima. Certo? Perfeitamente. Também, daí a gente entende também ser possível utilizar isso na fase de inquérito, perfeitamente possível, não é? Não é impossível, né? A vítima muitas vezes faz o BO, enfim, faz o registro da ocorrência e sugere a instauração do inquérito e depois não quer mais. Né? Então, ou seja, pode-se pegar a pessoa sim lá, porque o Código de Processo permite. Tem algumas questões que foram inseridas posteriormente que são direitos, tá, do ofendido, que é o quê? Por exemplo, lá vai chegar para a audiência, ficar separado do acusado. Ou seja, chega ali no fórum para não ser intimidada pelo acusado, não ficar junto ali esperando com o acusado a audiência. Certo? Então tem esse direito, né? Ficar ali, ficar separado. Certo? Além disso, pessoal, também ali traz proteção da imagem à pessoa, né, em relação então à imagem desse ofendido. Deixa eu ver mais o que... Ah, tá. Ainda fala ali em assistência multidisciplinar. Isso aqui era até interessante, eu me lembro na época, na época que eu estava estudando para concurso, eu me lembro que eu tive uma aula lá que o professor falou o seguinte, e isso é a maior verdade, né, pessoal? Que, pelo menos na época era assim, agora se prevê essa assistência multidisciplinar aqui, a possibilidade disso. Que era, por exemplo, ocorreu um crime bárbaro lá, tipo, não sei, enfim, ocorreu um estupro, ocorreu um homicídio, o que for. Né? Para o acusado... tem vários direitos, assim, ou seja, e sempre tem uma ONG, uma coisa, tal, para prever os direitos daquele acusado, daquele réu preso, enfim. Né? Agora, para a vítima, não tem nada. Né? Então, se questionava muito isso. E aí, foi na reforma 2008, então, se acrescentou essa questão aqui da assistência, tá? Da possibilidade de assistência multidisciplinar. Deixa eu só ver uma coisa. Isso aqui que eu achei genial que foi inserido. Não sei, olha, vou ser bem sincero, não sei se ocorre na prática, porque algumas vezes as pessoas vão na delegacia perguntar. É o seguinte, que a vítima, ela tem que ser, ou seja, tem que se identificar ela de, por exemplo, da saída ou da entrada do acusado no presídio. Tá? E isso está no CPP, certo? Então, essa saída, ingresso do acusado, ou seja, vinculado ao crime dela,
né, ela saber se saiu da prisão ou não. Eu vou ser bem sincero, não sei se isso ocorre na prática, tá? Eu acho que não, porque eu vejo muitas vezes, é um direito dele, mas eu vejo as pessoas vão lá na delegacia perguntar se a pessoa saiu ou não. Então a gente chega então na prova testemunhal, que é, sem dúvida, uma das provas mais utilizadas. Vai estar, são vários artigos, né, pessoal? É do 202 ao 205. Inclusive tem uma questão que a gente viu ali, passou ali da prova da Polícia Militar, que resume bastante coisa. Só fazer uma pausa e aí a gente começa a prova testemunhal.